Olá, pessoal! Vocês estão bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Dulcileia e nós vamos hoje seguir com os nossos conteúdos, certo? Bem, na aula passada, lá no início com o professor Fabrício, vocês estudaram um pouquinho sobre a Educação Física, sobre onde tudo começou, sobre os esportes, assistiram também, estudaram também um pouquinho sobre jogos e brincadeiras, os tipos de jogos e brincadeiras, as classificações. O professor fez até um comparativo entre uma atividade competitiva e uma atividade cooperativa. E na aula anterior nossa, nós começamos a trabalhar, a conhecer um pouco, de uma maneira mais profunda, os jogos cooperativos. Em especial, nós falamos sobre a cooperação. Na aula de hoje, nós vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre o que são jogos cooperativos. Bem, iniciando, a gente começa a falar um pouquinho sobre a definição. O que são jogos cooperativos? E aqui eu compilei a ideia de vários estudiosos na área de jogos cooperativos. Então, eu peguei uma ideia em comum de alguns autores sobre o que como eles definem os jogos cooperativos. Bem, aqui eu trouxe, são exercícios para compartilhar, unir pessoas, despertar a coragem para assumir riscos, tendo pouca preocupação com o fracasso e o sucesso em si mesmos, mas sim uma fonte de prazer. Então aqui, de uma maneira bem simples, a gente consegue entender que os jogos cooperativos têm como a maior preocupação, além do prazer, unir e integrar pessoas. Esse é um dos maiores objetivos dos jogos cooperativos. Os jogos cooperativos, ele teve como um grande precursor o americano Ted Slentz. Esse educador, ele dedicou a maioria dos estudos dele em busca de trabalhos que levassem para a paz. Ele é falecido, mas todo o estudo dele era voltado em propagar a paz. Orlick é um outro estudioso americano de jogos cooperativos. E ele comenta em uma das suas obras que os jogos cooperativos remontam do tempo das comunidades tribais, em que seus integrantes se reuniam com a finalidade de celebrar a vida. Broto, que no Brasil é uma das pessoas mais renomadas quando nós falamos de jogos cooperativos, é Fábio Broto. Ele diz que é possível encontrar experiências cooperativas por meio de desenhos, gravuras de ancestrais do Alasca, da Austrália, da África, Nova Guiné, o norte e sul da América. Então, onde nesses registros apareciam danças e ritos tradicionais daquela tribo. Brito é uma professora do nosso estado do Paraná, ela tem um capítulo no livro didático do ensino médio para a educação física, onde ela aborda o que são jogos cooperativos. Na realidade, ela aborda o cooperar e o competir. Nesse trabalho dela, ela também relata que essas tribos realizavam atividades conjuntas, repartidas com todos os membros da comunidade. Então, ali, eles dividiam o trabalho e esse trabalho era sempre em benefício da comunidade. E os autores, eles são unânimes. Nenhum desses autores consegue identificar quando surgiram os jogos cooperativos,
Porque segundo os seus estudos, os jogos eles apareceram em vários continentes com nomes diferentes. Então isso dificulta, assim como muitos outros jogos, de precisar uma data ou um local do seu surgimento. Os jogos cooperativos no Brasil, eles surgiram a partir da década de 80. Então, a partir dessa década, os jogos começaram a surgir como atividade no nosso país. E dos acontecimentos que fizeram com que os jogos fossem propagados no nosso estado foi a fundação da Escola das Nações em Brasília. E por que começou ali, né? Essa escola em Brasília era o local onde os embaixadores, quando vinham para cá, colocavam e matriculavam seus filhos. E isso fez com que a cultura de lá viesse, um pouco da cultura de lá, viesse para o nosso país, né? E essa escola, ela tinha uma filosofia, um trabalho pedagógico voltado para a solidariedade. E essas ações pedagógicas passaram a influenciar outros estabelecimentos de ensino. E foi com que aos poucos fossem surgindo trabalhos voltados para os jogos cooperativos. As primeiras atividades, os primeiros trabalhos e publicações que surgiram no Brasil, surgiram na região de São Paulo, Santos, São Caetano, aquela região ali, em Minas, em Belo Horizonte, na Bahia e em Rondônia. Então, essas localidades foram algumas das localidades pioneiras do trabalho com a cooperação. E depois, com o tempo, foram surgindo trabalhos. Hoje a gente conta com um amplo acervo sobre jogos cooperativos. O objetivo, como a gente viu lá na definição dos jogos cooperativos, o primordial dos jogos cooperativos é criar oportunidades para o aprendizado cooperativo e a interação cooperativa. Então, aqui, os jogos cooperativos não visam desenvolvimento físico, embora seja possível observar, tá? O trabalho físico não está descartado de um trabalho cooperativo, mas ele não tem esse objetivo. E aqui eu trago uma frase do Fábio Broto, que é o estudioso que eu comentei com vocês que no Brasil trabalha muito com jogos cooperativos. Hoje ele é diretor responsável do projeto Cooperação, tem vários livros publicados na área de jogos cooperativos e no trabalho cooperativo, utilizando a filosofia da pedagogia da cooperação. Mas ele tem uma frase que ela é utilizada muito no Brasil e fora do Brasil. A frase é: se o importante é competir, o fundamental é cooperar. Então, a partir dessa frase, eu proponho uma atividade reflexiva agora. Tá? E eu vou dar algumas orientações e facilitar um pouquinho a condução desse trabalho reflexivo. Então, aqui, a partir da sua reflexão acerca do conteúdo da frase, então, voltando ali no conteúdo da nossa frase, se o importante é competir, o fundamental é cooperar. Então, a partir do conteúdo dessa frase, eu peço que você elabore um pequeno texto, por meio do qual você expresse a sua opinião sobre o assunto. Para isso, eu trouxe alguns itens que eu gostaria que você usasse também como auxílio na sua reflexão. Então, o primeiro, como você percebe a relação apresentada entre competir e cooperar? O segundo auxílio, que importância tem esse conteúdo no contexto em que estamos vivendo hoje? E por último, o que você pode tirar de proveito da relação apresentada?
né, da relação apresentada entre o competir e o cooperar. E aqui também, né, eu trago algumas orientações para que você faça um trabalho consistente. Lembrando, né, gente, que vamos aproveitar da maneira mais significativa esse momento nosso. Procure materializar o seu pensamento em um texto organizado entre 10 e 15 linhas, tá? Então eu sei que esse momento que vocês vão ter agora não é um momento suficiente para que você faça um bom texto, um texto reflexivo e com fundamento. Eu compreendo isso. Mas você vai ter um tempo agora para você procurar esboçar a sua reflexão, colocar pontos que você acha importante e a gente retorna depois, tá? Mesmo que você não consiga finalizá-lo, você vai ter tempo após a aula, num momento mais tranquilo, que você possa concluir esse trabalho com fundamento e de uma maneira mais tranquila. Ok? Então já nós retornamos.
Então, pessoal, conseguiram esboçar, colocar alguns pontos que vocês acharam importante do que a gente falou aqui agora? Não se preocupem, fiquem tranquilos, vocês terão um momento depois para rever o conteúdo, retomar aquelas diretrizes para auxiliar no seu caminho reflexivo e depois você finalize a atividade. Lembrando, guarde essa atividade depois. Quando nós retornarmos à aula, você terá a oportunidade de levar essa atividade para a sua escola, entregar para o seu professor e, em conjunto, vocês verão a melhor maneira de fazer essa correção ou de discutir sobre o que a gente trabalhou aqui, certo? Seguindo, então, com o nosso conteúdo, a gente vai, voltando a essa frase, né? Se o importante é competir e o fundamental é cooperar, a gente consegue imaginar que a essência dos jogos cooperativos se traduz nessa aula. E essa tradução acaba fortalecendo até a presença dos jogos cooperativos dentro da nossa aula de educação física. Porque ela possibilita a vivência da cooperação, da coletividade, do convívio, da diversidade e o aprender a fazer com o outro. É a prática do saber fazer coletivo. E isso está muito presente na nossa aula, seja nas atividades de jogos, de ginástica, de esporte, né, gente? Então, está não só nos jogos cooperativos, está nos jogos competitivos também. Bom, nos jogos competitivos representa com suas características a força que contribui para que todos se sintam contemplados com o resultado final. Então, essa fala de Brito, ela cabe muito na nossa aula, porque são os valores individuais que, somado aos valores do grupo, ajudam com que a gente realize o desafio. Então, não é o meu valor individual, não é a minha força só que vai resolver aquela tarefa, mas a minha força somada aos dos demais da minha equipe ou da minha sala, do meu grupo. Então, vejam como ela é possível em qualquer momento aqui. Então, aqui, a gente tratou um pouquinho sobre a história dos jogos cooperativos. Então, eu trouxe aqui uma atividade para a gente tentar identificar qual é a resposta correta quando nós falamos sobre a história, como surgiu os jogos cooperativos. Então, o enunciado da questão é a seguinte: são encontrados registros históricos de várias experiências cooperativas em povos de várias comunidades tribais. Esses registros revelam que a alternativa A, que os integrantes das comunidades se reuniam com a finalidade de celebrar a vida, dançavam e realizavam ritos tradicionais. Alternativa B, usavam a movimentação corporal dos jogos cooperativos somente para o seu aquecimento corporal, aquecimento do corpo. Alternativa C, se reuniam para organizar competições e assim saber na tribo quem era o melhor. Alternativa D, que os integrantes das comunidades se reuniam, organizavam atividades de danças e de jogos para que cada um pudesse mostrar a sua superioridade. Então, vocês terão aí alguns minutos para tentar identificar qual a alternativa correta. Tá fácil, né, gente? Eu costumo dizer, né, mamão com açúcar, né? Então, já a gente retorna.
Pessoal, fácil, né? Nem precisa de muito tempo para encontrar a resposta correta, né? Então, qual é a resposta correta? São encontrados registros históricos de várias experiências cooperativas em povos de várias comunidades tribais. Esses registros revelam a alternativa A, B, C ou D. O que você respondeu aí? Bom, a alternativa correta seria a alternativa A, que os integrantes das comunidades se reuniam com a finalidade de celebrar a vida, dançavam e realizavam ritos tradicionais. Fácil, né, gente? Mamão com açúcar, como eu sempre digo, quando a questão é muito fácil. Bom, seguindo aqui, os jogos cooperativos, eles são classificados segundo categorias. E essas categorias são apresentadas aqui, ó. Jogos cooperativos sem perdedores, jogos de resultado coletivo, jogos de inversão e jogos semi-cooperativos. Agora, a gente vai abordar um pouquinho de cada um desses jogos, trazendo exemplos, até para que vocês possam se reportar nas atividades que vocês já fizeram de educação física e que vocês possam reconhecê-los, né? Ah, esse jogo eu já fiz. Poxa, esse jogo é um jogo de inversão. Que legal, eu já fazia jogos cooperativos e nem sabia que eu já fazia. Então, vou mostrar, a gente vai abordar um pouquinho dessas categorias. Bem, jogos sem perdedores. Os jogos sem perdedores, não existe equipe, existe um único time só. E o time tem uma finalidade em comum. Então, não há perdedor, não há vencedor. Há um desafio que eles devem vencer, né, por meio da participação do grupo. Então, aqui eu trouxe uma imagem que é assim. Então, as pessoas estão num círculo, no caso da imagem, eles estão sentados, mas poderia estar em pé. Estão com um tecido e aqui nesse tecido tem uma bola. Qual é o desafio deles? Eles têm que movimentar a bola não pode ficar parada e a bola não pode sair do tecido. Então, esse é o desafio que eles têm. Então, aqui vale a força do grupo, um ajudando o outro, segurando para que a bola não fuja. Aqui eu trago um outro que eu vou mostrar direto já na imagem dele, que se chama a travessia. Na travessia, nesse jogo, nessa brincadeira, aqui está mostrado numa quadra, mas poderia ser em qualquer espaço que você tenha lá na sua escola, tá? Não há obrigatoriedade de ser uma quadra. Mas aqui os participantes estão de um lado aqui, né? E aqui vamos supor que a quadra, a área que delimita a área do futsal. Então, todos estão aqui, então a quadra é um navio, é o mar. E essa área aqui é o navio, todos estão dentro do navio e eles têm um desafio. O navio está afundando e eles têm que ser salvos, então eles têm que sair dessa área e vir para cá, vir para a terra, onde eles serão salvos. E a maneira como eles serão trazidos depende de um grupo que vai se formar, que será chamado de grupo de resgate. Então, nessa brincadeira, o próprio grupo vai delimitar funções para cada um. Qual é a tarefa aqui? Qual é o desafio aqui? Eles deverão atravessar o mar, mas eles não podem entrar na água porque ninguém sabe nadar. Então, a forma como eles vão atravessar depende do grupo. A tarefa é resgatar todos, levar todos para a terra sem que eles toquem no mar, sem que eles afundem, certo? Então, esse jogo essa brincadeira se chama travessia. O próximo jogo cooperativo é o jogo de resultado coletivo. Nesse caso, são formadas equipes, mas elas não competem entre si. E aqui eu vou passar já na imagem, até para facilitar a nossa compreensão do jogo. Tá? Nessa categoria de jogo, são duas equipes que são formadas, mas elas não competem entre si, elas têm um objetivo. Então, aqui eu uso uma quadra de vôlei, eles estão usando um tecido, poderia não ter tecido nenhum, poderia ser uma bola de vôlei.
usando o toque. Eles têm, têm como objetivo passar a bola por cima da rede de vôlei, mas não é passar a bola para que a outra equipe não consiga pegá-la. Passar a bola, o que vale aqui são o número de vezes que essa bola passa. Então, quem está organizando a brincadeira estipula a quantidade de toque. Ah, vocês deverão conseguir passar essa bola 20 vezes de uma equipe para outra sem que a bola vá ao chão. Então, esse é o objetivo, é não deixar a bola ir para o chão de nenhuma equipe e consegui-la passar consecutiva de uma equipe para outra. Tá? Os jogos de inversão são jogos que envolvem a troca de jogadores ou de resultados de uma equipe para outra. E neste caso são formadas equipes, mas tem algumas regras para a inversão. Essa inversão ela pode ser tratada previamente, antes e da maneira como ela acontecerá também. Então eu faço, o grupo é dividido em equipes, elas vão jogar entre si, então existe uma competição, mas dentro da equipe existe uma cooperação, que são os jogos de inversão. Então, um exemplo aqui, né, essas equipes são trocadas quando se faz um ponto ou quando você decide quem vai fazer o rodízio. Tem algumas condições que eu vou passar aqui para vocês, ó. Tipos de inversão. Eu posso fazer a inversão por rodízio, quando cada um divide, antes de começar o jogo a gente já acerta. Eu vou ser o primeiro a trocar, o meu colega vai ser o segundo e vocês organizam uma sequência. A outra forma de fazer inversão é, por exemplo, quem faz o gol. Então, eu fiz o gol, eu faço a inversão da equipe. Ou eu fiz a cesta, ou eu fiz o ponto no voleibol. Eu faço a inversão, vou para outra equipe e alguém daquela equipe vem para a minha equipe. A outra maneira de fazer a inversão, e eu já vou dizer para vocês que na aula dá muita confusão, não é muito aceita, tem resistência. É a inversão de placar. Então, quando eu faço o gol passa para outra equipe. Então, isso é assim, na prática, por vivência própria, os alunos têm resistência. Podem tentar, né, de repente, achar uma saída ou adaptar algumas regras para que essa possibilidade seja um pouco mais leve. Os jogos semi-cooperativos, todos têm as mesmas oportunidades. Então, novamente, aqui são feitas duas equipes, elas competem entre si, mas são criadas regras para que dentro da equipe a cooperação exista. E aqui eu vou trazer alguns exemplos, né, para que vocês possam entender melhor. Então, quando eu faço esses jogos semi-cooperativos, as equipes elas têm que cumprir alguns requisitos para ganhar o jogo ou não. Por exemplo, para minha equipe ser vencedora, todos têm que marcar um ponto, ou fazer um gol, ou fazer uma cesta. Tá? Então, a gente determina que a equipe é mista, o tempo de jogo de cada equipe é igual para todos, então acaba com essa história de rei de quadra, né? Aí eu ganhei, meu time ganhou, continua? Não, não tem isso, tempo igual para todos. Mas para minha equipe ser campeã ou ganhar aquele jogo, todos na minha equipe têm que ter marcado um ponto, ou ter feito uma cesta, ou ter feito um gol. Também, uma outra possibilidade, que todos joguem em todas as posições. Então, vou dar um exemplo do futebol. Eu jogo de atacante, depois eu vou jogar lá atrás na defesa. No outro momento eu faço o rodízio dentro da minha equipe, sou goleiro e não fica só na posição de dentro de quadra, não. Eu posso trabalhar com arbitragem, eu posso trabalhar como técnico, como torcedor. A questão da arbitragem é muito interessante, porque a gente começa a ver o outro lado, né? O lado como atleta, mas também o lado de quem está fora, vendo o que está acontecendo, se as regras estão sendo seguidas. E também o passe misto, é uma possibilidade, né? Então eu faço passe misto só para meninas, então tem que ser alternado. Eu masculino receber o passe tem que ser feito para um feminino e vai havendo essa inversão aí de passes, certo?
Então aqui tem uma imagem das crianças jogando e fazendo passe, né? E, por último, os jogos de resultado misto. Nesse tipo de jogo, o ponto, a cesta ou o gol deve ser marcado de formas alternadas, meninas e meninos. Então eu fiz um gol, o próximo gol da minha equipe não pode ser um gol masculino, tem que ser um gol feminino. Caso aconteça o gol masculino, ele é anulado. Então, na cesta vale a mesma coisa e no ponto também. Essa condução favorece a participação de todos, favorece aquela pessoa que fica mais de fora dos jogos, né? Então aí tem um momento que ela vai ter que atuar e que ela vai ter que trabalhar no jogo. Bom, a partir do que a gente trabalhou sobre a classificação dos jogos cooperativos, eu trago aqui uma questão. Os jogos cooperativos são classificados segundo categorias. São categorias dos jogos cooperativos. Então aqui eu coloco algumas alternativas e a gente vai encontrar aqui qual alternativa corresponde a essa classificação que foi apresentada aqui na aula. Então, alternativa A, jogos de inversão, jogos de resultados individuais, jogos cooperativos sem perdedores. Então, esses três são jogos cooperativos, são jogos que são classificados como jogos cooperativos. Alternativa B, jogos cooperativos com perdedores, jogos de resultado coletivo, jogos de inversão e jogos semi-cooperativos. Está correta? Ou tem algum jogo que não é cooperativo? Alternativa C, jogos cooperativos sem perdedores, jogos de resultado coletivo, jogos de inversão e jogos semi-cooperativos. E a última alternativa, jogos cooperativos com bola, jogos cooperativos individuais, jogos de inversão e jogos semi-cooperativos. Então, qual dessas alternativas contemplam corretamente categorias dos jogos cooperativos? Então, agora vocês terão alguns minutos para resolver essa questão, a gente já retorna, mas eu faço um pedido. Assim que você resolver essa questão, porque está muito fácil, né? Eu gostaria que você já deixasse preparado à sua frente uma folha, meia página do seu caderno em branco e uma caneta ou um lápis, caso você não esteja com nenhuma caneta e nenhum lápis aí. Qualquer cor, tá? Riscando e fazendo risco no papel é o que a gente precisa nesse momento. Então, lembrando, responde a questão, prepara uma folha em branco à sua frente com um lápis ou uma caneta, ok? Já retornamos.
Volta, pessoal, conseguiram responder, encontrar a alternativa correta? Já estão com a sua folha preparada aí na sua frente? Então vamos seguir. Então, alternativa correta, ó, os jogos cooperativos são classificados segundo categorias. Então, são categorias dos jogos cooperativos. Alternativa correta, alternativa A, B, C ou D. Então, alternativa correta, alternativa C, jogos cooperativos sem perdedores, jogos de resultado coletivo, jogos de inversão e jogos semi-cooperativos. Acertaram, né, gente? Quem teve alguma dúvida, volte na leitura sobre lá a classificação, dê uma revisada, ok? Bem, eu pedi a vocês que tivessem uma folha à sua frente, nós vamos fazer uma atividade, certo? O nosso objetivo aqui é vivenciar um pouquinho as dificuldades, viver um pouquinho as diferenças, né? Quem tem, às vezes a gente faz coisas que são muito simples para a gente, mas para a pessoa do nosso lado não é tão simples assim. Então, a intenção dessa dinâmica é essa. Então, o nosso objetivo aqui é fazer o desenho de uma pipa. Nós vamos desenhar uma pipa. Então, pegue a sua caneta ou o seu lápis com a sua mão dominante, direita ou esquerda. Veja aí qual que é a sua mão dominante. E você vai, de acordo com o meu comando, você vai realizar as linhas que eu pedi, ok? Preparados? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Com a sua mão direita, você vai fazer duas linhas. Então, sempre esta e esta. Você sempre vai fazer duas linhas, tá? Fácil, com a mão direita, muito fácil. Agora, nós vamos fechar o desenho da nossa pipa. Para isso, você vai fechar os seus olhos. Mas antes, você vai observar o que nós vamos fazer aqui. Então, você fará duas linhas fechando o desenho da pipa, tá? Mas de olhos fechados. Se você estiver enxergando, você não vai sentir se isso foi fácil ou se foi difícil. Talvez não tenha muito propósito se você realmente não seguir de olhos fechados, certo? Então, você primeiro observe. Você vai fazer esta linha e esta linha. E agora, feche os olhos e faça essas duas linhas. Isso. Não sei como ela saiu. A nossa intenção aqui não é um desenho primoroso, tá? Bem, agora você vai passar a sua caneta ou o seu lápis para outra mão. Você vai usar a mão esquerda, tá? Ou, desculpe, a sua mão não dominante, aquela que você tem mais dificuldade e que você utiliza com menos frequência. Pronto? Trocaram de mão a caneta ou o lápis? E agora você vai fazer esse desenho. Duas linhas retas, fechando a base da nossa pipa. Com a sua mão esquerda. Não se preocupe com a perfeição. Procure sentir a dificuldade na execução dessas linhas com aquela mão que lhe é mais difícil executar. E para fechar o nosso desenho, você vai imaginar que você está impossibilitado ou impossibilitada de usar mão direita e mão esquerda, como se você não tivesse os seus braços, tá? Você não tivesse suas mãos e seus braços. Então, você vai levar a sua caneta à sua boca, o seu lápis à sua boca, e você vai concluir o seu desenho fazendo essas duas linhas, usando a sua boca. Então, primeiro você vai observar a linha. E agora tente finalizar o seu desenho prendendo com os seus lábios a caneta ou o lápis.
E aí, pessoal? Como foi realizar essa dinâmica? Foi fácil para você? Em algum momento o desenho não saiu como você esperava? Então, essas são diferenças, né? São percepções que nós podemos ter com as pessoas que estão ao nosso entorno. Às vezes o que parece ser muito fácil para você pode ser difícil para o colega do seu lado, para a pessoa que está à sua frente, né? Então, nesse momento, eu acho que é importante que você observe as pessoas ao seu entorno. Procure entender que as pessoas não veem da mesma maneira que você, não agem da mesma maneira que você, né? E quando a gente compreende um pouquinho o outro, a gente passa a se conhecer um pouco melhor. Nosso conteúdo da aula hoje acaba aqui. Lembrando, né, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre o que são os jogos cooperativos, como eles surgiram, falamos um pouquinho de como ele veio para o nosso país, como que o Brasil começou a colocar os jogos cooperativos dentro da grade curricular nas escolas, vimos alguns modelos de jogos cooperativos, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, um beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula.